Olá, pessoal. Agora aquelas diferenças interessantes que eu acho, né, na minha opinião, de professor de legislação tributária, né, há muitos anos, preparando vocês para concursos públicos, a minha opinião a respeito do que tem de interessante no regulamento do IPVA em relação à lei do IPVA. Você estudou a lei do IPVA, tem que estudar o regulamento do IPVA, você vai precisar estudar tudo de novo? Não, estuda só uma partezinha que eu considero mais relevante, que é o que a gente vai trazer aqui para você agora, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, lá nas isenções. Tem muita coisa nas isenções a respeito do IPVA lá no regulamento, mas muita coisa. Quais são os documentos que você tem que apresentar para você poder fazer o requisito de isenção, né, para a autoridade própria, tal. E eu acho que muitas daquelas coisas ali são detalhes assim ínfimos perto da importância, por exemplo, de quais são as hipóteses de isenção aqui no Estado. Para um fiscal, saber quais são as hipóteses é muito mais importante do que saber quais são os documentos que a princípio vão ser solicitados para um deficiente físico, por exemplo, para poder receber a isenção, porque é uma coisa mais específica, né, mais detalhada para aquela situação. Mas o deficiente físico tem umas situações interessantes aqui no Estado. Então vamos ver aqui, ó, que o regulamento fala assim, ó, lá no artigo 3º da lei, no artigo 7º do regulamento do IPVA, decreto número 43.709 de 2003, que está no seu edital, ele vai falar aqui que é isenta do IPVA a propriedade de, aí você já sabe, né? Como ele fala aqui, ó, veículo de pessoa com deficiência física, visual, mental severa ou profunda, com síndrome de Down ou autista, desde que na hipótese de veículo, então veja só, pode ser que o veículo isento seja novo ou que ele seja usado. Mas quando ele for novo, tem uma condição aqui que não tem na lei do imposto. O preço de venda ao consumidor sugerido pelo fabricante, incluindo os tributos excedentes, ou seja, com ICMS já por dentro, não pode ser superior a R$100 mil. Na saída destinada à pessoa com deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, com síndrome de Down ou autista. Ou, se for usado, com o valor da base de cálculo prevista em tabela anual de incidência do IPVA, divulgada pela Secretaria de Estado da Fazenda Mineira, e não exceda o limite estabelecido na linha A, ou seja, também para o usado ele não pode ser acima dos R$100 mil. Então tem critério valorativo, né? É importante, quer dizer, tem o critério relacionado à tabela da Secretaria da Fazenda, se for o veículo usado. Esses são critérios que a princípio não aparecem na lei do imposto. Agora, o que eu achei de mais interessante na isenção é uma hipótese de isenção nova, que você vai pensar assim, mas regulamento pode criar hipótese de isenção? Isenção não é matéria regulada por lei? É. Só que essa isenção ela está em outra lei mineira que não é a lei do IPVA. Como é que é? Ela está em outra lei mineira. Então tem uma lei mineira fora da lei do IPVA, dando isenção do IPVA para aquele tipo de veículo automotor, e a princípio isso foi juntado lá no regulamento do IPVA. Então é mais uma hipótese de isenção do IPVA para você colocar no seu rol. Veja lá, é isento do IPVA, ainda estou lá no artigo 7º do regulamento. O caminhão, quando novo ou usado, adquirido por meio de programa de incentivo à renovação da frota de caminhões do Estado de Minas Gerais. Então nós temos um programa de incentivo à renovação da frota de caminhões do Estado, que trata a lei 21.067, 27 de dezembro de 2013, observado ainda o artigo 9º do decreto 46.413, de 31 de dezembro de 2013. Você entendeu então que nós temos uma isenção para caminhões novos ou usados dentro desse programa de incentivo à renovação de frota aqui em Minas Gerais? Então é uma situação bem especial, tem lei própria para isso de 2013, já existe essa isenção há muito tempo, só que não estava dentro da lei do imposto, mas foi colocado dentro do regulamento do imposto. Tudo bem? Então, grava mais essa hipótese de isenção. Nós já temos várias hipóteses de isenção do IPVA aqui em Minas Gerais, nós precisamos conhecer mais essa. Ainda no artigo 7º, parágrafo 7º, ele traz algumas definições. A lei não veio para definir coisas, né? Ela veio para situar situações em normas gerais. Mas aqui é interessante que a gente tenha umas definições, e toda vez que aparece definição na lei, ela pode cair na prova. É bem interessante ele mudar alguma coisinha. Então, ó, para efeitos da isenção do transporte escolar, ele fala assim, ó, considera-se 1. Transporte escolar, serviço destinado ao transporte remunerado de estudantes regularmente matriculados em estabelecimento de ensino, quando realizado em veículo especialmente destinado a esse fim,
que atenda às exigências do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, através da Lei Federal 9.503 de 97. Veículo de transporte escolar é o veículo registrado na categoria de aluguel que satisfizer, além das exigências previstas no CTB, as condições técnicas e os requisitos de segurança, higiene e conforto estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa atividade. Motorista profissional autônomo é um prestador de serviço de transporte escolar, o condutor, pessoa física, que atenda às exigências do Código de Trânsito Brasileiro, proprietário do veículo de aluguel utilizado para o serviço de transporte escolar. Então, veja que a gente tem a definição do transporte escolar, do veículo propriamente dito que vai fazer o transporte escolar, né? Veja que eu preciso de requisitos para esse veículo trabalhar, higiene, conforto, segurança, né? O motorista do transporte escolar, quer dizer, então ele vai passar por pré-requisitos para poder ser motorista desse tipo de transporte, né? A cooperativa é uma sociedade constituída sob a forma de cooperativa, devidamente registrada nos órgãos públicos e entidades previstos na legislação federal pertinente e na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, a JUSENG, né, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, cujo objeto social seja a prestação de serviço de transporte escolar e que atenda às exigências de Lei 15.075, de 5 de abril de 2004. E o sindicato, né, dos transportadores escolares é a entidade sindical com sede no Estado de Minas, sem fins lucrativos, com registro no Ministério do Trabalho, representativa da categoria de motorista profissional autônomo, prestador de serviço de transporte escolar. Então, na verdade, nós temos aqui algumas definições, como eu falei, a lei não veio para definir, mas quando essas definições aparecem, é interessante que a gente coloque aquela informação e guarde na caixola, tá? Bom, outro tema interessante que tem diferença em relação à lei do imposto é a base de cálculo, mas só um detalhinho que eu achei interessante aqui para a gente trazer, né? A gente sabe que a base de cálculo do IPVA mineiro é o valor venal do veículo, que é o valor de mercado. Mas lá no artigo 16, parágrafo 5º, ele fala assim, ó, tem outras situações. Ó, tratando-se de veículo rodoviário e embarcação com mais de 30 anos de fabricação, a base de cálculo será aquela apurada em termos de parágrafo anterior, que é justamente aquela relacionada aos dados do veículo e tabela, para o mesmo tipo e modelo de veículo com mais de 30 anos de fabricação. Então, se você já tem, né, outro veículo que a princípio você está procurando na tabela, você pega o mesmo tipo e modelo de veículo com mais de 30 anos de fabricação e use essa tabela. Agora, se for a aeronave, diferente do veículo rodoviário ou embarcação, com mais de 30 anos de fabricação, a base de cálculo será o valor correspondente a 80% daquela que foi estabelecida para o mesmo tipo de aeronave com 30 anos. Então, se você passou dos 30 anos no caso de aeronave, você não vai pegar a base de cálculo da aeronave com 30 anos, vai pegar 80% daquela base de cálculo. Quer dizer, um pouco a menos, né? Quer dizer, houve uma defasagem porque o veículo é mais antigo. Agora, quando a aeronave tem mais de 30 anos de fabricação e a sua última linha de produção tem ocorrido há mais de 30 anos, ou seja, você não tem veículos novos naquele período, a base de cálculo será o valor correspondente a 80% do mesmo valor estabelecido para o tipo de aeronave com 30 anos. Então, de novo, quando eu tenho aquela aeronave com mais de 30 anos e eu não tenho base de cálculo, porque a princípio não houve fabricação no período, eu pego a aeronave com 30 anos, tiro, né, 20%, fico com 80% daquela base de cálculo e aplico aquela base de cálculo. Tudo bem? Professor, e quando o contribuinte aqui no estado de Minas Gerais não aceitar a base de cálculo que o fisco foi lá e impôs, né? Você, auditor fiscal, foi lá e impôs sobre o contribuinte. Qual que vai ser a solução? Pedido de revisão. Então ele fala sobre o pedido de revisão no artigo 20. O contribuinte poderá apresentar um pedido de revisão no caso de discordância do valor da base de cálculo apurada nos termos do artigo 16, parágrafo 2º, e esse pedido tem 15 dias úteis, contados da data da publicação das tabelas, né, da base de cálculo, a que se refere ao artigo 27, inciso 1. Então, na verdade, o pedido de revisão é justamente uma forma do contribuinte se manifestar dizendo, ó, eu não aceito a base de cálculo que me foi imposta, então eu não acredito nessa base de cálculo, eu quero, a princípio, mudar meu posicionamento quanto a essa base de cálculo e assim por diante. Tá certo? Então, o pedido de revisão é para ser revisto aquela base de cálculo que foi apresentada pelo fisco. Bom, professor, é certo que aqui no estado de Minas Gerais, se o camarada pagar antes, ele tem incentivo?
né? Ele tem incentivo se ele fizer o recolhimento, ele tem incentivo se ele for regular no recolhimento, ou seja, não atrasar parcelas? Tem incentivo sim, isso está previsto nos artigos novos que foram colocados ao final aí do regulamento do IPVA, que é o incentivo à regularidade do recolhimento do IPVA mineiro. Artigo 28A. O proprietário de veículo automotor sujeito à incidência do IPVA que esteja em situação de total adimplência, ou seja, está tudo certinho, está pagando tudo, com a Fazenda Pública Estadual em relação a todos os débitos vinculados ao veículo, incluídas as obrigações relativas a multas, juros e outros acréscimos legais referentes ao imposto, fará jus a um desconto no percentual de 3%, calculado sobre o valor do imposto relativo ao faturador que ocorrer todo dia 1º de janeiro do exercício financeiro correspondente ao período concessivo. Então, qual que é o desconto para ele ser adimplente com pagamento? 3% do valor do imposto. Então, é uma dedução do valor do imposto, né, professor? Exatamente. Parágrafo único. Resolução do secretário de Estado da Fazenda vai disciplinar os procedimentos e formalidades a serem aprovados ou observados para aplicação do desconto dos 3%. Então, guarda a alíquota 3%. Agora vem as condições. Então, ele vai falar assim, ó. Condições. Para efeito disposto nessa seção, considera-se 1. O que é o período aquisitivo? Para você poder receber esse benefício. Período de 2 exercícios financeiros consecutivos, iniciados em 1º de janeiro de cada ano, em que será verificada a situação de total adimplência do contribuinte no cumprimento da obrigação tributária principal relacionada ao IPVA e a taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, a TR-LAV, ou a taxa de licenciamento. Né? Então, taxa de renovação do licenciamento anual do veículo. Bem como em relação aos demais débitos vinculados ao veículo por código do veículo no Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, em se tratando de veículos usados. Então, provavelmente, como tem mais débitos aqui, ele não cita nominalmente, mas a gente deve entender que esses débitos vinculados ao veículo normalmente podem ser as multas de trânsito. Então, o cara, para poder receber aí realmente esse benefício, ele tem que estar com tudo certinho, pago. Letra B. Período contado da data de aquisição do veículo ao término do exercício financeiro em que tenha ocorrido essa aquisição, somado ao período relativo ao exercício financeiro imediatamente subsequente, em que será verificada a situação de total adimplência do contribuinte no cumprimento da obrigação tributária principal relativa ao IPVA e à taxa de licenciamento, bem como em relação aos demais débitos vinculados ao veículo por código do veículo RENAVAN, em se tratando de veículo novo. Então, a mesma coisa, veículo novo, eu quero verificar se ele está kits com IPVA, com a taxa de licenciamento e demais débitos. O período contado da data que se der o fato motivador da perda da imunidade, então ele era imune, por exemplo, era um veículo da União e perdeu a imunidade. Ele era isento, ele era um taxista e perdeu a isenção, porque foi vendido para uma pessoa comum. Ao término do exercício financeiro em que tenha ocorrido essa perda, somado ao período relativo ao exercício financeiro imediatamente seguinte, em que será verificada a situação total de adimplência do contribuinte no cumprimento dessa obrigação tributária principal em relação ao IPVA, em relação ao licenciamento, bem como em relação aos demais débitos vinculados ao veículo por código de veículo do RENAVAN, em se tratando de veículo usado que não se encontrava anteriormente sujeito à tributação. Então, quando é que um veículo perde a condição de imune? Quando, a princípio, ele sai da propriedade de alguém que é imune para alguém que não é imune. Quando ele perde a condição de isento. Quando ele sai da condição de isenção. Então, ele era de um taxista e passou a ser de uma pessoa comum. Período concessivo. É o exercício financeiro imediatamente seguinte ao término do período aquisitivo, em que o contribuinte poderá usufruir do desconto de 3%, desde que atendidas as condições previstas nesta seção. Então, ele, por exemplo, está regular 2020 e 2021. 2022 é o período concessivo. Então, período aquisitivo 2020 e 2021, período concessivo 2022. Já vai ter o desconto de 3% ali, por causa da lei. Situação de total adimplência. O que é a situação de total adimplência? Pontualidade no pagamento do IPVA até o prazo previsto para vencimento da cota única ou de cada parcela do exercício. Então, se ele vai pagar parcelado ou vai pagar em cota única, a adimplência ele ter pago tudo certinho de acordo com a data prevista. Pagamento da taxa de licenciamento até 31 de março de cada exercício. Então, também está quite com a taxa de licenciamento. Pagamento relativo aos demais débitos vinculados ao veículo verificado por meio do licenciamento dentro do prazo, ou seja, tempestivo do veículo automotor,
comprovado por meio da emissão de certificado de licenciamento anual, certificado de registro e licenciamento de veículo, CRLV, no prazo previsto em ato normativo do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, que é o Detran Mineiro. Então está certo com todos os demais débitos vinculados ao veículo, está tudo certo. Recebeu então o certificado de licenciamento anual, porque pagou lá as multas, pagou lá os tributos. Então ele se tornou o que a gente chama aqui de adimplente. Verificada a situação total de adimplência no cumprimento da obrigação tributária principal relativa ao IPVA e ao licenciamento, bem como em relação aos demais débitos vinculados ao veículo durante o período aquisitivo, nos termos do inciso 3 do artigo 28b, o proprietário do veículo automotor fará jus a um desconto de 3%, a ser usufruído então no período concessivo, de modo que qualquer atraso no pagamento do IPVA, da taxa de licenciamento e demais débitos vinculados ao veículo, descaracteriza essa situação de total adimplência, prejudicando a fruição do desconto no período concessivo, iniciando-se então um novo período aquisitivo contado a partir do 1º de janeiro do exercício seguinte. Então, se ele a princípio errar lá na data do pagamento e perder a data do pagamento, atrasar, ele perde o direito ao benefício dos 3% e ainda vai começar a contar o direito ao benefício a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte. Quer dizer, tem um prejuízo aí para ele de prazo, inclusive. O desconto será concedido a cada exercício a partir de 1º de janeiro de 2019, considerando o período aquisitivo imediatamente anterior, observada a situação de total adimplência que se refere ao inciso 3 do artigo 28b. Fechou, pessoal? Guardamos as boas informações aqui para a prova. São situações diferentes entre o regulamento e a lei, e eu falo que essas aqui são as mais interessantes. Agora, requisitos para poder preencher o formulário, para poder amparar-se com a não incidência ou isenção, isso eu não considero tão relevante. Tá bom? Mas é claro que isso aqui complementa o nosso curso de PVA. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.